E aí, quer falar inglês? So let's go! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre used to e to be used to doing, tá? A gente vai aprender a usar used to em duas situações diferentes, ok? De maneiras diferentes, para indicar tempos diferentes, ok? Vamos lá, começando do começo. Então, o que nós vamos primeiro entender? Que used to funciona como um verbo modal, ele funciona numa ação modal. Por que eu tô dizendo isso? Para você poder associar com outros modais que a gente já conhece. Can, could, should, may, must, might, por aí vai, tá? Então, ele vai entrar nessa posição, ou seja, ele vai modificar o próximo verbo, ele vai modificar a próxima ação, ok? Mas, bem, tirando essa parte técnica, vamos tentar entender onde, por que e como eu vou usar esse used to, tá? Para poder fazer esse contraste com used to doing, to be used to doing. Used to, basicamente, eu vou usar para indicar uma ação no passado que foi um hábito, ok? Então, nós vamos indicar past habit. Past habit, a gente vai indicar passado, mas não um passado, uma ação que aconteceu no momento e pronto. A gente vai indicar passado, hábito, um hábito no passado, melhor dizendo, ok? Então, olha só. Vamos lá, eu posso falar uma frase como, por exemplo, I used to go to my grandma's house every weekend. I used to go to my grandma's house every weekend, ok? I used to go to my grandma's house every weekend é uma frase bem simples, mas que, né, a maioria de nós, imagino, que já tenha feito isso, né? Já aos finais de semana, rotineiramente, costumeiramente, ter ido à casa dos avós, de alguma tia, algum parente assim próximo. Então é uma frase que é bem simples da gente entender a função do used to. Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu no passado, mas não foi em um momento, não foi isolado, não aconteceu e acabou simplesmente. É uma ação no passado que ela era um hábito. Todo final de semana, uma vez por mês, ou assim, uma periodicidade assim muito precisa, porém, era um hábito do passado, ok? I used to go to my grandma's house every weekend, ok? Or every other weekend, or every now and then. Não importa a expressão que você vai usar, desde que você use uma expressão. É importante indicar com uma expressão de tempo, tá? Para você poder mostrar em que momento essa situação acontecia, em que momento esse hábito era uma realidade, ok? Então, por exemplo, eu usei every weekend, você pode usar every now and then, once in a while, tantas outras expressões que marcam tempo, ok? Agora, por exemplo, se você for contrastar com uma ação que acontece agora e não acontecia antes, ou o contrário, acontecia antes e não acontece mais, você pode usar outras palavras de contraste. Por exemplo, se eu falar assim, I used to go to my grandma's house every weekend, but I don't anymore. Or, I used to go to my grandma's house, but I don't anymore. Você já está mostrando que foi alguma coisa que aconteceu no passado, que parecia ser um hábito e que não acontece mais. Então, você pode usar anymore. I used to, but I don't anymore. Essa é a estrutura mais usada, na verdade, para usar used to, né? Quando a gente faz esse contraste de duas situações no momento. I used to work out every day, but I don't anymore, ok? I used to study very hard when I was a child, but I don't anymore, ok? Então, fazendo o contraste de uma situação que era um hábito, era rotineiro para você em algum momento da sua vida e já não é mais. E aí você vai usar esse anymore, alright? Aí tá, a gente tá falando de contraste, agora vamos fazer o contraste inverso, né? Vamos falar de algo que não era comum, mas que agora é. Por exemplo, I didn't used to study very hard, but now I do. I didn't used to study very hard, but now I do. Ok? Então, usando novamente o exemplo de estudar, que eu espero que seja esse último exemplo, eu espero que seja verdade para você. Você não costumava estudar muito, mas agora estuda, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que prestar atenção, né? Nesse caso do contraste, eu já não usei anymore porque não tem nada a ver. O que está acontecendo agora, a ideia é oposta. Porém,
que é importante? Preste atenção que eu usei uma frase negativa, né? Eu usei uma frase negativa. I didn't used to. I didn't used to, ok? Então, I didn't used to tá na negativa e preste atenção nos elementos que eu juntei. Por que eu falei que esse used to, ele tem uma função modal, mas não dá pra dizer que é um modal, porque olha só, quando eu coloco na negativa, quando eu coloco na interrogativa, eu preciso colocar o tal do auxiliar. Eu tenho que colocar esse did, eu tenho que colocar alguma outra coisa para poder fazer o interrogativo e o negativo. Eu não posso simplesmente fazer como can, que eu posso falar I can travel, can I travel? I can't travel, né? Só com can eu consigo fazer as três modalidades, afirmativo, interrogativo e negativo. Com used to, não é assim. No afirmativo, beleza, ele sozinho consegue fazer essa modalidade, essa modulação, melhor dizendo. Porém, quando a gente coloca na forma negativa, eu já preciso indicar com o auxiliar. E preste atenção que aí ele segue a regra normal de outro verbo qualquer. Se tem o didn't, eu não coloco esse verbo use no passado. Ele vai ficar no infinitivo, ok? Então vai ficar I didn't used to, não I didn't used to, ok? I didn't used to. I didn't used to, I used to, ok? I used to, I didn't used to. Did I used to? Você pode estar conversando com a sua mãe, com o seu pai, algum parente que tenha te conhecido, né, desde pequenininho, conviveu na sua infância, e você pergunta assim, eu costumava brincar muito quando eu era criança, né? Did I used to play a lot when I was a child? Did I used to? Did I used to? Mais uma vez, se eu coloquei o did, não preciso colocar use no passado. Então, vamos à estrutura, digamos assim, base do used to. Eu preciso ter used to, ok? Mais uma ação. Então, used to play, used to go, used to dance, ok? Então, eu vou ter alguém praticando essa ação, vou ter o used to e vou ter uma ação. A ação principal, the main action, the main verb, ok? Por um outro lado, se eu tiver um negativo, eu vou acrescentar, né, alguns elementos. Na verdade, eu vou acrescentar dois elementos, que seriam o did e o not, normalmente contraídos, né, em didn't. Então, eu vou colocar I didn't used to e ação. Ou seja, eu tenho uma pessoa praticando a ação, eu tenho did, eu tenho not, eu tenho use, não used, eu tenho to e eu tenho ação. É bastante coisa para dar essa ideia no negativo. E no interrogativo, eu vou colocar o did lá no início da frase, assim como a gente faz com o verb to be, como faz com outros... desculpa, com o verb to be não, com os outros verbos comuns, né? Todos, com exceção do verb to be, que é o nosso tendão de Aquiles, sempre ele diferentão, todo especial. Todos os verbos a gente vai fazer o quê? A gente coloca o did lá no início da frase, não é isso? Então, eu vou colocar esse did lá no início da frase e vou continuar com a mesma ordem. E aí eu vou usar did, uma pessoa, use, to e uma ação. Did I used to play? Did I used to dance? Did he used to eat? E por aí vai, tá? Então essas seriam as estruturas. Então eu tô me referindo a uma coisa que foi um passado, mas não é um momento, não foi um instante no passado, que eu posso dizer aqui, dia tal, mês tal, ano tal, seja lá o que for. É alguma coisa que você quer deixar claro que aconteceu no decorrer de um determinado período de tempo, que era um hábito. A palavra-chave aqui pra gente é hábito, tá bom? Agora, a gente tem também a outra questão que eu queria falar com vocês, que seria o to be, used to, doing. To be, used to, doing. Vamos lá. A gente já viu que esse used to, sozinho, na verdade, ele vai modificar o próximo verbo, vai modificar a ação da frase para dar essa ideia de hábito passado, ok? Só que quando eu uso to be used to doing, né? E eu estou usando doing como um exemplo, o verbo mais ing, o que eu estou falando? Eu estou falando de coisas que estão acontecendo agora, ok? De coisas que eu estou acostumada a, ok? Que eu tenho costume no presente, ok? Então vamos lá. I am used to traveling every year. I am used to traveling every year. Então eu tenho a pessoa, tenho o verb to be conjugado aí de acordo com a pessoa, né? So I am
used to, ok? Traveling. Ou seja, eu tenho a ação e tenho ing. I am used to traveling every year. I'm used to having lunch at noon. I'm used to dancing all night long. Ou seja, são coisas que você está acostumado agora no presente. Só que eu tenho um pequeno detalhe. Como eu tenho o verbo to be lá no início da frase, eu posso tirar esse verbo to be do presente e colocar no passado. Para falar de coisas que eram hábitos que aconteciam no passado por um período de tempo ainda maior do que used to, ok? Ou geralmente quando você quer contrastar com uma outra coisa. Vou te dar um exemplo. I was used to waking up early when I was a child, but when I started working, I lost that habit. Então eu tô querendo te dar uma ideia bem clara que isso era bem costumeiro, que isso era bem normal pra mim em algum momento, tá? I was used to doing that. E aí você vem com contraste, ou você vem com uma explicação. É muito usado dessa maneira, tá? I was used to drinking a bottle of vodka when I was a teenager, when I was younger. Teenager não pode. When I was younger. But nowadays, I can't handle a glass. Ok? Então, eu costumava fazer isso quando eu era adolescente, mas agora, não. Então, você está dando uma ênfase maior no período de tempo. Ou seja, você pode pegar o verbo to be e colocar no passado para poder fazer essa modificação, tá? Então, eu tenho dois jeitos de falar no passado e um de falar no presente. Eu posso falar I used to drink, né? E aí fica bem mais pesado, né? Parece que você é um alcoólatra, né? I used to drink a bottle of vodka. Tipo, nossa, eu bebi, eu caía, tal. I was used to drinking. Eu costumava, eu tinha esse hábito, não era difícil pra mim fazer isso, tá? Então, quando eu uso o verbo to be, essa estrutura verbo to be, used to, verbo mais ing, isso quer dizer que é uma coisa que não era difícil, que era fácil, que era tranquilo pra você. Então, quando eu quero dar a ideia de que uma coisa era muito fácil pra mim, era muito tranquila, né? Ou que não era fácil, não era tranquila, né? Aí eu vou usar o verbo to be. Quando eu quero só falar que aquilo aconteceu, era um hábito, né, que acontecia eventualmente, periodicamente, mas não que era uma coisa fácil para mim ou difícil, né, quando eu tiro essa ideia de tranquilidade ou de dificuldade, mas que eu quero falar que é uma coisa que acontecia numa periodicidade, aí eu vou usar o used to, tá? Então a gente tem aí duas situações, né, pra gente poder enriquecer o nosso vocabulário e poder sair um pouquinho do simple present, simple past, tá? I am, I like, I do, I was, I liked, I did, pra poder sair um pouquinho disso, tá? Então é isso. Teremos exercícios sobre esse assunto para tentar usar as duas maneiras, e a gente precisa, essa explicação aqui teórica, ela é uma explicação que ela vai a partir daqui para você trazer para praticar na sua vida, tá? Não adianta somente pegar e estudar uma lição, né, teórica, beleza, peguei essa parte aqui da gramática, fiz várias anotações, fiz um esquema aqui, um diagrama, e deixar isso no papel. Isso tem que vir para sua vida. Então, esses exercícios que eu vou passar são exercícios que vão fazer com que você pense e consiga trazer isso para sua vida, para o seu dia a dia, consiga usar, ok? Se você não é meu aluno e você ainda não tem acesso aos exercícios, você mesmo pode fazer algumas coisas, alguns exercícios livres, como por exemplo, você pode pegar e escrever algumas frases, né, falando da sua vida. Sempre escreva coisas que são relevantes, interessantes para você, para que você consiga mentalizar e quando você precisar usar, você lembre, né? Porque não adianta você escrever uma frase sobre um rio na África. Pô, lindo, belíssima frase, uma pesquisa maravilhosa, muito bacana. Só que quando que você vai lembrar desse rio na África de novo? Daqui a 3, 4 dias você não vai lembrar nenhum nome. Então, escreva frases que são relevantes para a sua vida. Escreva coisas que são reais. Lembranças boas, como eu falei aqui da vovó. Pode ser uma tia, pode ser um passeio que você sempre fazia com seus pais, pode ser um cachorrinho que você tinha, alguma coisa que você fazia com esse cachorrinho, ou com um gatinho, ou, sei lá, primeiro namorado que vocês costumavam fazer, né? E as coisas que hoje você gosta de fazer, que você está acostumado, habituado a fazer, que são fáceis, tranquilas,
né? Tenta usar essas duas estruturas, né, que a gente viu, do used to e to be used to, mais ação, ing. Tenta usar essas duas estruturas e escrever frases que sejam significativas para você poder começar a introduzir isso no teu vocabulário quando você for falar, para ir ficando cada vez mais natural, tá bom? Espero ter ajudado. Fica a dica e let's go!